assunto nesta noite é Daniel, uma luz em meio às trevas. Esse tema, a gente não vai conseguir falar tudo dele hoje. É bastante longo, mas nós vamos até onde dá para ir hoje. Depois a gente traz uma segunda parte ou até uma terceira parte. Vamos abrir então no livro de Daniel, capítulo 1. Livro de Daniel, capítulo 1, verso 1, 2 e 3. Amém? Amém, irmãos? Amém. No terceiro ano do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou a Jeoaquim, rei de Judá. Vou chamar a atenção dessa frase aqui. E o Senhor entregou Jeoaquim, rei de Judá, nas suas mãos, e também alguns dos utensílios do templo de Deus. Ele levou os utensílios para o templo do seu Deus, na terra de Sinear, e os colocou na casa do tesouro do seu Deus. Depois, o rei ordenou a Aspenaz, o chefe dos oficiais da sua corte, que trouxesse alguns dos israelitas da família real e da nobreza. Amém, irmãos? Vamos sentar? Eu queria pedir aos irmãos que estivessem atentos, porque é uma mensagem que o Senhor nos separou para nós de uma profundidade muito grande e de um ensinamento muito profundo. Todos nós já ouvimos aqui, ou boa parte, eu creio, que já ouviu a história de Daniel. Daniel é pregado para jovens, para adolescente, para a igreja. O livro de Daniel tem uma riqueza extraordinária. O texto que nós lemos fala que Daniel, ele era um jovem, um adolescente para jovem, e ele foi luz em meio às trevas. Daniel, ele se destacou diante de uma sociedade, diante de um momento tão difícil. Daniel, ele não se escondeu. E eu pergunto para os irmãos, antes de nós entrarmos no assunto, o que fez com que Daniel fosse luz em meio às trevas? Qual foi o segredo que destacou Daniel num posicionamento de luz, de cristão? Hoje nós vivemos uma crise de integridade. E naquela época também tinha essa crise. Então, Daniel, nós estamos falando aqui que naquele período havia uma crise de integridade. E hoje, na sociedade, nas famílias, na educação, na política, na igreja, em todos os lugares hoje também há uma crise de integridade. As pessoas hoje, elas estão perdendo a sua identidade. Elas não querem se identificar realmente como elas são. Ou elas se mudam a opinião de acordo com o ambiente que a pessoa está. E Daniel foi um homem, foi um jovem que ele cresceu se posicionando sem ter alterações. Ele sabia se posicionar, ele sabia como se posicionar. Então, quando nós falamos hoje que nós vivemos num meio que nós temos um comportamento imoral e uma perda da moralidade. A moralidade, os critérios morais hoje estão desaparecendo na nossa sociedade. E isso faz com que muitas vezes as pessoas se rendem a uma mudança de identidade. A palavra de Deus fala lá em Salmos 11, 3, diz assim: quando os fundamentos são destruídos, que pode fazer o justo? Os fundamentos são a referência. Quando a base ela é destruída, o que pode fazer o justo?
E Daniel, ele vive num tempo em que a verdade estava sendo pisada. Nós vamos ver isso. Nós precisamos, para entender o que Daniel fala no livro, aquilo que Deus revela a Daniel, nós precisamos entender o tempo em que Daniel vivia. Daniel vivia num tempo em que a verdade estava sendo pisada, os valores morais estavam sendo escarnecidos, a religião tinha perdido a sua integridade. E eu pergunto para a igreja, hoje é diferente isso? É a mesma coisa, nós vivemos num mundo assim hoje. Daniel estava nessa situação. E o livro de Daniel, apesar de ser um livro histórico, um livro profético, um livro que é conhecido como o Apocalipse do Velho Testamento, mas é um livro extremamente atual, ele traz uma mensagem ética clara para o nosso tempo. Ele revela como podemos ser íntegros, como podemos ter uma identidade diante da adversidade. Ele nos ensina como devemos confiar em Deus. Esse livro vai nos ensinar que confiar em Deus não é simplesmente por aquilo que Deus dá, por aquilo que Deus faz. Daniel dá um exemplo de confiar em Deus por aquilo que Deus é. E hoje nós vemos que isso está se perdendo. As pessoas querem ter uma experiência com Deus, querem viver uma espiritualidade com Deus de acordo com o que Ele recebe. E esquece da soberania, da grandeza de Deus. Foi dito aqui no louvor, poderoso Deus. A Thalita colocou aqui e falou o seguinte, até o diabo, para tocar na nossa vida, precisa da permissão de Deus. Você sabia disso? Sim ou não? Ele precisa da permissão de Deus. E aí nós vemos a grandeza e a soberania de Deus. Deus é soberano de tal modo que até o inimigo tem que obedecê-lo. Mas Deus coloca e permite que o seu povo, que os homens passam por situações para que ele se posicione. Daniel aqui, ele se posicionou como luz em meio às trevas. Ele não se rendeu, a luz não se apagou na vida de Daniel. Daniel, ele entende que Deus é mais importante que suas dádivas. Daniel, ele compreende que Deus é mais importante por ser Deus, não por aquilo que Ele dá ou por aquilo que Ele faz. Eu vou louvar a Deus se Ele me curar. Daniel, ele está dizendo aqui, no ensino desse livro, que não importa se Deus curou ou não, Deus é Deus e louvado seja o nome de Deus. É isso que ele está ensinando. Ele diz que o abençoador tem mais valor do que a bênção. É esse ensinamento que esse livro vai trazer para nós. Então é uma mensagem consoladora. Esse livro vai abrir a janela do tempo e mostrar tudo o que aconteceu, a soberania de Deus, como as coisas estão no controle de Deus. Nada foge do controle de Deus. Então nós precisamos entender que Daniel, ele vai abordar aqui alguns temas muito interessantes, como santidade, jejum, oração e estudo da palavra. Isso nós vamos ver no livro de Daniel. E nós vamos ver também da soberania de Deus, como Deus está acima de todas as coisas. O texto que lemos, então, fala no ano 3º do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, e sitiou Jerusalém. Bom, irmãos, nós precisamos entender esse contexto histórico. Por que que a Babilônia sitiou ali Jerusalém? Como que isso aconteceu? Então nós vamos voltar um pouquinho lá atrás para falarmos que tudo começou quando Deus falou com Abraão. Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teus pais, farei de ti uma grande nação. Ali começa uma promessa. Abraão sai da casa dos pais dele, se tornou ali uma grande nação. Ele desce ao Egito, fica no Egito. Esse povo desce ao Egito, fica no Egito por volta de 400 anos. E Deus tira aquele povo com mão forte do Egito, ali com as 10 pragas, ali derrubando toda
a religiosidade e divindades daquele lugar. Então Israel ele vai andar pelo deserto 40 anos na liderança de Moisés. Nosso irmão Edmir falou de Moisés aqui hoje, o profeta do deserto. Durante esse período, depois veio Josué, e Josué, durante 7 anos, ele conquista a terra prometida. Depois de conquistar a terra prometida, veio o período dos juízes. Então Deus chama juízes para conduzir o povo, mas o povo quer um rei. Depois veio o período da monarquia e veio os reis. E nesse período dos reis, depois de algum tempo, se eu não me engano, foram mais de 100 anos que esse período durou, veio ali então uma divisão. Depois que Salomão morre, veio a divisão, reino do norte e reino do sul. Esses dois reinos, eles se dividiram, um reino com 10 tribos, um reino com 2 tribos. E o que chama atenção aqui é que um determinado momento, o reino do norte ele é invadido pela Síria, a Síria toma esse reino e aquele reino é escravizado. Logo depois, mais à frente, o reino do sul, que é o texto que nós estamos lendo, ele também é sitiado pela Babilônia. O que chama atenção é que naquela época a grande potência era o Egito. O Egito estava guerreando e tomando cidades e havia guerras ali, e Babilônia só aguardando o momento certo para poder tomar conta de tudo. E chegou o momento que Nabucodonosor, rei da Babilônia, ele começa a entrar na guerra, quando os dois lados estão fragilizados de tanto brigar, ele de fora observando, ele fala, agora eu vou entrar e vou ganhar. E assim ele faz, e Babilônia se torna a maior potência mundial da época. E aí, irmãos, eu quero que os irmãos lembrem, uma guerra, nós estamos falando de uma guerra, ninguém chega numa guerra e fala assim, Soares, vem comigo que eu vou te levar cativo. É assim que faz na guerra? Não. Os irmãos assistiram aí essa guerra de Israel com o Hamás? Como que o Hamás invadiu Israel e pegou? Foi como que ele entrou lá? Ele entrou matando, destruindo, levando, judiando, machucando e pegando pessoas e levando embora. Quando nós falamos aqui no texto, quando nós lemos o texto assim, no 3º ano do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, e sitiou Jerusalém. A gente acha que ele só entrou e tomou conta. Não, foi uma batalha, foi uma guerra. Vidas morreram, pessoas se machucaram. Quando se leva cativo, é como se fosse sequestrado hoje, leva embora. E é essa situação que Daniel aqui está vivendo. É nesse momento aqui. Agora, por que Deus permitiu que Nabucodonosor invadisse Jerusalém? Por quê? Os irmãos, eu vou fazer uma pergunta para a igreja. Foi Deus que permitiu que Nabucodonosor entrasse em Jerusalém, ou foi o povo que fez por merecer e foi a consequência? Deus não estava nisso, foi a consequência daquilo. O que os irmãos acham? Permitido por Deus. Os irmãos concordam com o Soares? Permitido por Deus. Por quê? No mesmo período, Deus levanta Jeremias. Jeremias era um profeta, ele ia profetizar. E Jeremias profetizou ao rei Jeoaquim. Ele foi dizer para o rei Jeoaquim, se conserta, se ajeita, vai haver um juízo, Deus vai mandar os caldeus aqui, abre o teu olho. Você falou, sabe o que o rei Jeoaquim fez com o que Jeremias falou? Ele pegou a palavra de Deus, o que Jeremias estava profetizando, aonde continha a mensagem do profeta Jeremias, mandou prender o mensageiro e queimou a palavra de Deus. A afronta dele aqui foi queimar a palavra de Deus. Por que ele queimou a palavra de Deus? Se era um povo de Deus, por que queimou a palavra de Deus? Se era um povo escolhido por Deus, um povo separado por Deus, por que ele vai queimar a palavra de Deus? E pior, o rei Jeoaquim, ele dá uma ordem para mandar buscar o profeta Urias, que deu um recado duro para ele, manda buscar Urias. Quando busca Urias, ele mata o profeta Urias. Então, além de queimar a palavra, de jogar a palavra fora, ele manda matar
o profeta. E aí a gente fala assim, poxa, mas por que isso aconteceu? Naquele tempo, o povo de Deus esqueceu de quem era Deus. Sabe, você já esqueceu de quem é Deus? Você fala, pastor, não esqueça. Às vezes a gente esquece quem é Deus. Aquele povo se tornou um povo religioso. Qual era a religião dele? Nós temos o templo de Deus. E se nós temos o templo de Deus, nós somos invencíveis. Era a mentalidade dele. Se eu tenho o templo, eu sou invencível. Os irmãos lembram quando o povo estava em guerra, estava perdendo a batalha, e falaram assim, traz a Arca da Aliança. Com a Arca da Aliança nós vamos ser vencedores. Levaram a Arca da Aliança, perderam a guerra e perderam a Arca. Por quê? Eles não estavam confiando em Deus, eles estavam confiando em um objeto, era a arca. Agora, eles não confiavam mais em Deus, eles estavam confiando, sabe em quê? No templo. Se os irmãos leem Jeremias capítulo 7, nós vamos ver ali como que aquele povo estava religioso, confiando no templo, não no Deus do templo. E hoje, numa sociedade hoje, tem uma sociedade hoje que confia mais numa instituição do que o Deus da instituição. Nós precisamos estar atentos com isso. A nossa confiança não pode estar em algo, a nossa confiança deve estar em Deus. Nós precisamos entender isso na nossa caminhada. Às vezes você se esquece disso, que nós precisamos estar firmados em Deus, na sua palavra. Aquele povo estava tão confiante, que tinha o templo, que eles tinham ali uma estrutura que foi construída devido à revelação de Deus, segundo as orientações de Deus. Eles estavam seguros disso. E aí, quando Deus, Ele permite, na verdade, Deus não só permite, mas Deus, Ele diz numa passagem bíblica, que Ele chama Nabucodonosor de meu servo. Ou seja, Nabucodonosor, sem saber, ele estava a serviço de Deus. Deus colocou ele a seu serviço para a honra e glória do nome dele. E aquele período ali, irmãos, foi um período tão difícil que no livro de Lamentações de Jeremias tem um texto que diz que foram mais felizes os mortos à espada do que aqueles que morreram depois que foram castigados. Não sei se os irmãos presenciaram nessa guerra de Israel com Hamás, um pai que a filha havia sido levada, sequestrada, e ele estava em desespero, e quando ele soube que a filha havia sido morta, ele agradeceu a Deus. Ele agradeceu a Deus dizendo assim, eu louvo a Deus porque Deus não permitiu que ela sofresse tudo que poderia sofrer, que Deus levou ela antes. E nesse período aqui, o que diz em Lamentações é exatamente disso, que era melhor morrer do que sofrer aquela consequência, aquele castigo, aquele momento de sitiar a cidade, pessoas eram mortas. E aí, irmãos, eu quero que você entenda o seguinte, Deus não disciplina os bastardos, Deus disciplina e corrige os filhos. Então, se você é filho, você vai ser disciplinado, você vai ser corrigido, porque a disciplina é um ato de amor. Deus amava o seu povo, Deus amava aquele povo, ainda que o povo estava distante, Deus permite a disciplina para dizer, ei, olha para mim, eu sou o seu Deus. Irmãos, o amor de Deus é incompreendido pelo homem, e é interessante que, quando isso tudo acontece, quando isso tudo se passa, nós precisamos entender que é mais importante confiar em Deus do que no templo. O que Deus estava chamando a atenção daquele povo era que necessário aquele povo
confiar em Deus, ter intimidade com Deus, viver em santidade com Deus. O religioso não se preocupa com isso. O religioso, ele diz assim: fui na igreja domingo, paguei minha semana, posso ficar a semana inteira fazendo o que eu quiser, está tudo certo, domingo que vem, se der, eu estou lá. Mas aquele que tem intimidade com Deus, ele vem na igreja domingo, ele ora na segunda, ele busca na terça, ele busca na quarta, ele busca na quinta, ele busca na sexta, ele busca no sábado, e ele diz ansiosamente o dia do culto, para ele estar aqui para quê? Para louvar a Deus, para engrandecer a Deus. O salmista fala: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa de quem? Do Senhor. Então, o que Deus está tratando com esse povo, era que esse povo tivesse uma compreensão que ter o templo e não ter santidade não adianta. Vir na igreja e não ter intimidade não adianta. E aí, diante desse cenário todo, eu quero perguntar para os irmãos que aquele povo tinha perdido o verdadeiro sentido de servir a Deus. Aquele povo tinha perdido os tesouros espirituais que Deus colocou à disposição. Aquele povo tinha perdido a intimidade e a confiança com Deus. E é nesse cenário que Deus permite então, e Ele vai chamar Nabucodonosor e diz assim: o meu servo, Nabucodonosor, vai lá e vai tratar daquele povo. E é nesse cenário que nós vamos falar de Daniel. Esse texto que fala que Deus chama Nabucodonosor de meu servo, podem anotar, Jeremias 25, verso 9. Ali, Deus confirma a soberania de Deus. Ainda que Deus esteja castigando aquele povo, Deus está no controle da situação. Deus é soberano. E aí traz um aprendizado para nós, irmãos. Precisamos entender o seguinte: não importa o que você está vivendo, Deus está no controle, louvado seja o nome do Senhor. Quando nós entendemos que Deus está no controle, as coisas começam a mudar. E aí eu quero chamar a atenção aqui dos irmãos numa coisa muito interessante. O texto que lemos diz no verso 2 que o Senhor entregou nas suas mãos Joaquim, rei de Judá, e uma parte dos utensílios do templo de Deus, e ele os levou para a terra de Sinear, para o templo do seu Deus, e pôs utensílios na casa do tesouro do seu Deus. Veja que nós estamos falando aqui dos tesouros que haviam no templo. Nabucodonosor, quando invade Jerusalém, quando ele entra no templo, ele manda tirar todos os tesouros que tinha no templo. E ele não ficou com tesouro para ele. Ele honrou o seu Deus. Ele mandou colocar todos os tesouros que estavam no templo na casa do seu Deus. E aí, olha que coisa, irmãos, tem muita gente que honra um Deus morto, enquanto tem muitos que não honram um Deus vivo. Nós precisamos refletir isso. Tem gente que está honrando a vida inteira um Deus morto. E você tem a oportunidade de honrar um Deus vivo e você não honra. Quando fala, tu é crente, você fala assim, não, eu vou na igreja. Eu não é... Aí que está a perda de identidade diante das situações que acontecem. Agora nós vamos focar aqui, irmãos, em Daniel. Nós vemos que o momento, então, que Daniel estava vivendo ali, era um momento de trevas, era um momento de lutas, era um momento que Deus estava castigando o povo, que Deus estava tratando com o povo, e Deus faz de Daniel uma luz, um farol em meio às trevas. E aqui começa, através da vida de Daniel, o nome de Deus começa a ser exaltado e glorificado durante todo esse livro. Daniel não foi um jovem, uma pessoa que diante das circunstâncias ele mudou de opinião. Não foi. Eu quero chamar a atenção aqui que Daniel não se rendeu à proposta dada por aquele que invadiu. Os irmãos, parem para pensar.
Quando alguém entra no lugar, tira, Daniel foi levado cativo, foi levado escravo, foi levado para um lugar onde não era o seu idioma, aonde não era a sua nação, aonde não era junto dos seus pais. Daniel não estava junto com a sua família mais, Daniel não estava mais junto com seus amigos, Daniel não estava mais junto com aquele meio que ele convivia. Daniel foi tirado isso tudo de Daniel, e Daniel é levado agora para um lugar aonde ele não sabe o que vai acontecer com ele. Ele poderia chegar naquele lugar, e quando chegou naquele lugar, irmãos, olha que coisa interessante, quando chegou naquele lugar, separaram-se os nobres. Daniel fazia parte da nobreza, chamou ali, ele era filho de nobres, chamou ali aqueles jovens e falaram assim: olha a estratégia do inimigo. A estratégia do inimigo, irmãos, a gente observa assim, ela é fascinante, porque ela seduz. O inimigo faz o seguinte: chama os nobres, os filhos dos nobres, oferecem tudo de bom para eles. Quem não quer receber aqui tudo de bom? Quem não quer comer comida boa? Quem não quer morar bem? Quem não quer? Dá tudo de bom para eles. Ensina tudo da Babilônia para eles. Tira a raiz que eles tinham de Judá, tira a raiz de Jerusalém, tira a raiz dos deuses deles. Não, tira tudo. Vamos colocar na mente dele tudo que é da Babilônia. Vamos oferecer a ele a roupa da Babilônia, vamos oferecer a ele o alimento da Babilônia, vamos oferecer a ele o conhecimento da Babilônia, vamos oferecer a ele a riqueza da Babilônia, vamos dar tudo a eles. Eles vão se deliciar com isso, e depois de se deliciar, eles vão nos servir. Eles vão ser nossos escravos, e sendo escravos felizes, porque eles vão receber em troca. Essa era a estratégia ali de Nabucodonosor. Mas Daniel tinha valores absolutos. Daniel tinha valores que ele não abria mão. Daniel, a Bíblia não diz quem ensinou Daniel, mas eu tenho certeza que por trás de Daniel houve um pai e uma mãe que apresentou a ele o Deus vivo, que apresentou a ele o Deus de Israel, que apresentou a ele princípios. Nós precisamos transmitir essa herança. Daniel, ele possuía valores absolutos. Ele conhecia Deus, sabia o que era certo e errado. Não se misturava com aqueles que entregavam aquilo que era imoral. Ele se posicionou. Daniel sabia que os judeus confiavam no templo, mas Daniel confiava no Deus do templo. Por isso que Daniel, a Bíblia fala que Daniel orava, que Deus respondia às orações de Daniel. Quando tinha alguma dificuldade, Daniel ia para o quarto orar, e Deus falava com Daniel, porque a intimidade de Daniel não era no templo, mas a intimidade de Daniel era com Deus. Isso fez com que Daniel fosse luz em meio às trevas. Enquanto o povo achava que enquanto eles estavam no templo, estavam salvos, eles foram levados cativos. E aí, irmãos, eu quero que você entenda que, em meio à tragédia que Daniel estava vivendo, ele não deixou o seu coração se contaminar. Ele não deixou o seu coração azedar. Ele não deixou ser levado pelas circunstâncias, pelas emoções. Quando ele perde a sua família, quando ele perde a sua nacionalidade, quando ele perde a sua bandeira, quando ele perde o seu lar, quando ele perde a sua pátria, quando ele perde seus vizinhos, quando ele é agredido, quando acontece tantas coisas, Daniel não permitiu que aquelas circunstâncias fossem combustível de rebeldia contra Deus. Mas aquelas circunstâncias foram um combustível para ele buscar intimidade com Deus. Não foi Daniel que disse o que eu vou falar aqui, mas Daniel sabia a mesma coisa que Jó falou: eu sei em quem eu tenho crido. Então, a experiência de quem tem intimidade com Deus. Daniel, ele não perdeu a sua fé, ele não perdeu o amor por Deus. Ele não perdeu, e foi proposto a ele tantas coisas, foi proposto para ele tantas vantagens,
Foi proposto para ele tantas coisas que ele poderia escolher. Daniel poderia se contaminar com as iguarias do rei, estava longe, quem ia saber? Daniel poderia aceitar o pecado daquele lugar. Daniel estava vivendo num lugar onde, podemos dizer, era o inferno daquela época. Mas Daniel escolheu ser luz do que se render às trevas. Ele escolheu ser diferente. Ele escolheu dar testemunho de Deus, dar testemunho da cultura de Deus, dar testemunho do ensinamento de Deus. Naquela época, a Babilônia estava cheio de idolatrias, cheio de divindades pagãs. Era a capital da astrologia e da feitiçaria. Era uma terra que não conhecia Deus. Os caldeus não conheciam Deus. Os caldeus se achavam super vitoriosos. Eles achavam-se mais do que Deus, porque eles venceram o povo de Deus. Mas mal sabia eles que era Deus permitindo o castigo daquele povo. Daniel, mesmo diante de tantas ofertas, de tantas coisas que ele poderia aceitar, onde o pecado era livre, onde que para todos ali não era pecado, ele se manteve íntegro e reto diante de Deus. Ele não mudou. Apesar das propostas, Daniel, ele se manteve firme. E é interessante que a outra estratégia que Babilônia usa aqui é tentar tirar todo o ensino que eles tinham sobre Deus e colocar o ensino babilônico. E eles começam a fazer isso trocando os nomes daqueles jovens. Trocando os nomes, não sei se os irmãos já repararam, mas o nome de Daniel, de Ananias e de Misael, Azarias, eles têm um significado que fala de Deus. Porque para os judeus, quando dá um nome para alguém, ele tem uma experiência com Deus. Então, quando der o nome de Daniel, significa Deus é meu juiz. Aí a Babilônia vai fazer o seguinte: não vamos deixar o nome de Daniel, não. Vamos botar o nome de Beltesazar, que significa Bel proteja o rei. Querendo tirar a identidade de Deus, colocando a identidade deles. Ananias significa Jeová é misericordioso. Aí eles mudam o nome de Ananias para Sadraque, que significa iluminado pela deusa do sol. Aí nós temos Misael, que significa quem é como Deus. Aí deram o nome a ele de Mesaque, que significa quem é como Vênus. Azarias significa Jeová ajuda. E eles deram outro nome, Abidnego, que significa servo de nego. Qual era a intenção dos caldeus aqui? Era varrer o nome de Deus do coração dos servos de Deus. Era tirar toda a identidade de Deus. Irmãos, nós não vamos prosseguir porque tem muita coisa para falar, mas eu quero parar aqui e dizer uma coisa para você. No meio de um mundo que é trevas, a pergunta que eu te faço: você tem sido luz? Em quem você tem confiado? Qual tem sido a sua postura diante das adversidades dessa vida? Quais têm sido o seu posicionamento diante das propostas deste mundo? Você tem mantido a tua integridade diante de Deus? Ou você tem cedido o que o mundo tem lhe oferecido? Daniel, ele tem uma postura de servir o Deus, de ser fiel a Deus, e nós vamos ver que ser fiel a Deus vale a pena. Às vezes nós confundimos fidelidade a Deus na isenção de lutas. É isso? Ser fiel a Deus não tem luta? Sim ou não? Ser fiel a Deus, você também está sujeito às lutas. Mas ser fiel a Deus, você tem uma certeza
de estar com Deus. E quando nós entendemos de estar com Deus, Deus vai fazer o melhor para nós, na sua soberania, na sua vontade. Ele vai exercer aquilo que é o melhor para você. Nós sempre teremos nos nossos lábios o louvor. Sempre teremos nos nossos lábios a adoração. Não ceda. Para fechar, os irmãos podem subir. Não ceda às propostas dessa vida. Daniel, uma luz em meio às trevas. Tira o nome de Daniel, coloca o seu nome. Uma luz em meio às trevas. Pode ser Miguel, uma luz em meio às trevas. Pode ser Alberto, uma luz em meio às trevas. Pode ser Soares, uma luz em meio às trevas. Pode ser você, uma luz em meio às trevas. Mas que nós sejamos luz neste mundo. Que nós sejamos algo que não venhamos nos esconder, irmãos. Que não venhamos se apagar diante das circunstâncias. Há um teólogo que diz que Daniel foi um farol. E um farol ele serve de referência para quem está perdido. Um farol é um ponto de referência ali. Você é ponto de referência? Vamos estar de pé, vamos louvar o Senhor. Quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então, usa-me, Senhor, usa-me como abrigo no deserto, como
glórias, o teu nome. E usa-me, Senhor. Aleluia. Os instrumentos dedilhando esse louvor. Quero que você feche os seus olhos e faça uma reflexão junto comigo. A Babilônia trocou o nome daqueles jovens. Tentaram tirar uma identidade daqueles jovens. Daniel não era mais chamado de Daniel ali, mas o coração de Daniel era o mesmo coração firmado em Deus. Talvez as circunstâncias que você esteja vivendo são circunstâncias difíceis. Talvez o processo que você está vivendo é um processo difícil. Mas Daniel, ele era radical na sua posição. Talvez você fale assim: pô, mas fulano é radical, é crente radical. Meu irmão, não dá para ter acordo. Daniel tinha um posicionamento, ele era radical sua posição. Ele não estava aberto às mudanças. Você pode ouvir muito hoje aí: o mundo mudou, evoluiu, nós precisamos mudar. Nós não podemos sair da palavra de Deus. Nós não podemos fazer como o rei Joaquim fez: joga a palavra de Deus fora, porque eu vou viver diferente. Não. Daniel não negociava seus princípios. Daniel, quando tinha alguma coisa que vinha da Babilônia, que era contra os princípios de Deus, ele tinha uma posição. Nós vamos ver mais lá na frente, aqueles jovens também tinham, vão se dobrar aqui, ajoelhar essa imagem. Ele: quanto a este assunto, nós não precisamos nem te responder. Havia um posicionamento, havia uma identidade, havia uma integridade, havia uma visão ali. Meu nome mudou, mas meu coração não. Não se renderam às coisas que estavam acontecendo lá. Se você não se ajoelhar, você vai morrer. Eles falam: meu Deus, se quiser me livrar, vai livrar, senão eu vou morrer. Mas eu não vou negociar princípios bíblicos. Eu não vou negociar o ensino. É inegociável sair da palavra de Deus. Se você quer ser um farol neste mundo, você precisa entender isso. É inegociável. Você vai receber propostas aí que vai ser vantajosas para você. Você vai dizer: mas ninguém vai saber. Mas Deus sabe. Talvez você vai falar coisas que ninguém vai ouvir aqui da igreja, mas Deus vai ouvir. Talvez você vai agir de uma forma sozinho que ninguém está vendo, mas Deus está vendo. Os princípios da palavra de Deus são inegociáveis. Se você quer ser luz em meio às trevas, você vai ser luz aqui na igreja, você vai ser luz nessa sociedade, você vai ser luz dentro do teu quarto, você vai ser luz na tua casa, você vai ser luz nesse mundo, porque a luz dissipa as trevas. Você quer ser referência? Você quer ser essa referência nesse mundo? Eu vou pedir para cantar esse louvor de novo. Eu quero que você medite na letra desse louvor. Sonda-me, Senhor. Você vai ter um momento agora de você fechar os seus olhos. Ouça o louvor. Feche os seus olhos e ore a Deus. Fala: Senhor, eu quero ser um farol neste mundo. Eu quero ser referência. Eu não quero negociar mais os teus princípios. Fale com Deus. Seja luz em meio às trevas.